Olá, hoje estamos conversando um pouquinho com vocês sobre um tema de muita atualidade e de muita importância, principalmente na fase de crise do coronavírus que está assolando o mundo, e o Brasil não é tão diferente dos outros. Nessa época de coronavírus, tudo que se fala sobre a infecção, o tratamento dos pacientes, como prevenir, como tratar, como cuidar, como controlar e assim por diante. Só que os oncologistas têm um problema extra. Além de eles terem que cuidar também de pacientes com suspeita de coronavírus, algumas áreas, uma delas, a oncologia torácica, lida exatamente nos órgãos que são órgãos-alvo do coronavírus. São órgãos-alvo das complicações da infecção com coronavírus, que é o pulmão. E o pulmão, na tomografia, ou na radiografia, ou nos sintomas, pode apresentar alterações que mimetizam o corona, mas também não são muito diferentes do que a gente vê com doente com câncer de pulmão, tratando ou não tratando. Então, para nós conversarmos sobre essa novidade, essa dificuldade de lidar com pacientes desse tipo, vamos conversar um pouquinho com vocês aqui, eu, Riad Yunis, cirurgião torácico, diretor da oncologia do Hospital Oswaldo Cruz, e o Fernando Santini. Fernando é um oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês. Ele realmente é um expert em câncer de pulmão e ele está num hospital que, hoje em dia, como o nosso hospital, como todos os hospitais, está tendo essas mesmas dificuldades que todo mundo está tendo. Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós fazemos, o que o mundo acha que deve ser feito, o que o mundo acha que deveria saber o que fazer, que ainda a gente não sabe. Então, vamos fazer uma conversa entre nós dois para poder saber, nesses dois centros e nos outros centros que nós conhecemos, o que se faz com pacientes com câncer de pulmão na era do coronavírus. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, doutor Riad. É um prazer, é uma honra estar aqui com você e dividindo um pouco do nosso, enfim, para tentar alertar e orientar melhor nessa novidade agora que tem informação nova a cada dia. E realmente é um desafio, acho que a primeira mensagem é que o cuidado de todos os pacientes tem que ser o cuidado da população geral, acho que a higiene pessoal, lavagem de mãos, e hoje em dia o isolamento social é o mais importante. Discute-se talvez muito ainda sobre o risco da população com câncer, né? Será que o risco é maior ou não? Muito provavelmente o risco é maior. O último estudo italiano mostrou que a prevalência de pacientes com câncer ativo é muito alta, até muito maior do que o já publicado da prevalência na população chinesa. É claro que isso tem diversas vieses pela própria população ser super selecionada de idosos na Itália, mas muito provavelmente representa uma grande população de risco, principalmente os pacientes com câncer de pulmão. E a gente fica sempre na dúvida, né? O que fazer com todos esses pacientes? Acho que principalmente os pacientes com doença avançada, que têm um tratamento crônico, já estão em tratamento há muito tempo, o tratamento não adianta, tem que ser individualizado. As recomendações das principais sociedades internacionais é para que esse tratamento seja individualizado, que a maior parte dos tratamentos não podem ser suspensos, né? Então, paciente que está enfim, que tem tratamento para fazer a cada 3 semanas, a cada 2 semanas, a 4 semanas, a maior parte deles vai precisar continuar o tratamento, e alguns procedimentos eletivos, alguns exames eletivos, alguns exames de segmento, acho que tem que ser individualizada com o serviço de saúde, com o seu oncologista, para ver a possibilidade, a plausibilidade de se postergar um pouco, atrasar um mês. Às vezes não vai fazer tanta diferença, mas infelizmente a gente vai precisar individualizar e muitos pacientes vão continuar, eles vão ainda necessitar ir ao serviço de saúde para fazer uma aplicação de quimioterapia, de imunoterapia, ou até receber o remédio, a terapia-alvo, enfim. Então, acho que é uma dúvida muito grande dos pacientes. Acho que a individualização, o contato com o oncologista, com o serviço de saúde, é chave para a gente obter o sucesso aí nessa jornada. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você, genérica no início, depois queria entrar um pouquinho mais de detalhes, porque, obviamente, isso que você falou é absoluta atualidade. Essas são as dúvidas que todo mundo está correndo atrás.
mas a gente precisa também dar um pouquinho de orientação com a experiência que a gente está tendo agora, por azar ou por sorte, estamos tendo muito paciente que começou nos nossos centros. Começamos a ver esses pacientes e temos que lidar com eles, e a gente tem a sorte também, isso eu considero uma sorte, provavelmente você também, a gente trabalhar sempre num conjunto, num grupo multidisciplinar grande, que nos dá a segurança e o apoio para tomar de decisão. Eu queria poder destrinchar com você um pouquinho, para a gente poder passar para frente as dúvidas e as recomendações que estão saindo dos nossos tumor boards, nesses dias agora. Tá? Então, primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês estão fazendo com os pacientes para entrar no hospital? No Oswaldo Cruz, nós fazemos o seguinte: doente, antes dele vir para a consulta, tem quase que um screening antes que a administração faz. Liga para ele e pergunta se teve febre, se tem algum sintoma, para não vir, já começa por aí. Vocês estão tendo algo semelhante a isso para todos os pacientes com câncer, ou vocês estão fazendo algo diferente? Os pacientes do centro de oncologia, que tem seu tratamento, a aplicação marcada, o box de quimioterapia agendado, existe um grande esforço ativo de ligar para os pacientes para perguntar ativamente de sintomas, de febre, falta de ar, e na presença de qualquer sintoma, esse cuidado individualizado, ou a orientação para o paciente ficar em casa para respeitar o período de quarentena de acordo com os sintomas respiratórios, ou até, eventualmente, vir ao pronto-socorro se tiver algum sintoma de alarme. Então, os pacientes que já estão agendados para o tratamento, a gente está tentando fazer realmente uma busca ativa de sintomas para tentar evitar ao máximo que esse paciente minimamente sintomático venha ao hospital e exponha o risco aos outros pacientes. Então, acho que isso é uma iniciativa que tem que ser cada vez mais estimulada para que a gente, talvez, esses pacientes que já agendados, a gente ativamente vá buscar os sintomas e tentar colocar nas maiores plataformas, e-mail, news, enfim, para realmente evitar que esses pacientes possivelmente contaminados possam vir ao hospital e possam respeitar o período de quarentena em casa, infelizmente, porque a gente não tem ainda hoje a possibilidade de oferecer o teste para todos esses pacientes com sintomas leves, que deveria ser o ideal, obviamente, mas, claro, a gente tem que individualizar mesmo nos hospitais que têm acesso a recursos mais facilmente, o teste ainda é muito limitado, principalmente para os pacientes com sintoma grave, aqueles pacientes internados. Então, essa busca ativa que o senhor comentou é fundamental para diminuir a circulação do vírus dentro do hospital. As consultas novas são um grande desafio, porque a gente tem que, antes de conhecer o paciente, estabelecer qual que é a urgência ou não. Então, eu já passo até a pergunta de volta, né? Obviamente, a gente tende a atrasar os procedimentos não urgentes, mas hoje em dia, em oncologia torácica, a gente sabe que o tumor de pulmão, por exemplo, o adenocarcinoma mais comum é um tumor agressivo e ele precisa ser tratado, precisa ser diagnosticado de uma maneira rápida. Dificilmente a gente pode atrasar isso 2, 3, 4 semanas. Então, também é um grande desafio em relação ao diagnóstico, por exemplo, broncoscopia, biópsia transtorácica. O que a gente pode orientar um pouco melhor sobre todos esses procedimentos em relação até à doença inicial? Então, só para te responder, para paciente com câncer de pulmão precoce ou localmente, quer dizer, que pode ser um candidato à cirurgia, a gente está individualizando demais a análise. Por exemplo, câncer de pulmão, num adenocarcinoma de pulmão lipídico, uma opacidade de em vidro fosco, pequena, 1,5, 2 centímetros, 1 centímetro, 1,5 centímetros, a gente retarda o procedimento, porque essa vai ter uma progressão muito lenta. Diferente de alguém que tem um tumor mais agressivo ou de uma biologia mais duvidosa. Aí a gente não retrasa a cirurgia e tocamos o barco nesse sentido. A mesma coisa, o estadiamento está andando agora numa velocidade um pouquinho maior, porque a sobrecarga para o sistema de imagem ficou menor, hoje com esses cancelamentos e retardo de exames. E também uma pergunta que eu queria fazer para você, porque temos agora pouco tempo, acho que temos mais 1 ou 2 minutos só. Me fala uma coisa. Então a gente vai ter mais. Que maravilha. Então temos mais tempo. Então, Fernando, então, o doente hoje com câncer de pulmão,
um paciente que nós temos uma capacidade de avaliá-lo com muita calma para a tomada de decisão. No câncer cirúrgico operável, nós sentamos na reunião multidisciplinar para ver, hoje, o risco desse paciente atrasar a cirurgia 4, 5, 6 semanas para passar essa fase do coronavírus, mesmo porque, infelizmente, para o cirurgião torácico, o paciente que opera câncer de pulmão é um paciente que já tem o pulmão mais ou menos comprometido pelo cigarro e, às vezes, ele precisa da UTI. Então, como os UTIs agora estão ficando cada vez mais lotados ou até reservadas para coronavírus, uma cirurgia eletiva e muito provavelmente o paciente vai para a UTI, a gente tem que rever o que a gente vai fazer. Porque pode ser que a gente não tenha UTI naquele exato dia que está marcado de cirurgia, está lotado de doente com insuficiência respiratória por coronavírus. Então, é muita coisa que está sendo levada em consideração pelos cirurgiões para tomar uma decisão. E aí, a minha recomendação para nossos queridos colegas é que vocês tenham um grupo multidisciplinar muito ativo. Que o pneumologista vai ajudar você a tomar decisão, o oncologista, o radioterapeuta, e às vezes um tumor onde a radioterapia pode ser uma opção, a cirurgia, talvez a gente tenda na atualidade a conversar com o nosso colega radioterapeuta se ele não acha que uma radiocirurgia, uma SBRT, não possa substituir uma cirurgia, diminuindo o risco de precisar de uma UTI. Então, ele acaba balançando entre uma indicação um pouquinho mais agressiva ou menos agressiva, a depender da disponibilidade de UTIs. Não sei se você concorda com essa abordagem. Concordo, acho que é um ponto interessante que talvez nesse período Covid, de pandemia, talvez a indicação nesses tumores iniciais muito pequenos, de pacientes que teriam possivelmente até indicação de uma radiocirurgia, seja um ponto na balança a favor da radiocirurgia. Na eventualidade da cirurgia realmente ser ainda o tratamento curativo para um paciente mais jovem, a gente precisa se perguntar se, por exemplo, esse paciente precisa ter testado antes da cirurgia, mesmo na ausência de sintomas, porque ele pode ser um transmissor assintomático e na hora da ventilação, da anestesia, isso ser uma grande bomba transmissora do vírus. Isso é um ponto que os serviços e as reuniões multidisciplinares precisam estabelecer uma regra interna do hospital, se esses pacientes que realmente vão para a cirurgia, se eles vão ser testados antes de operar ou não, isso acho que é um ponto importante. Em relação aos pacientes também com doença inicial operável, para câncer de pulmão, não pequenas células especificamente, uma estratégia que é usada em muitos centros no mundo inteiro e aqui no Brasil é muito individualizado, aqueles tumores maiores, que são sabidamente N1, por exemplo, que a gente já sabe que teria indicação de tratamento com quimioterapia adjuvante, uma estratégia é realmente fazer a quimioterapia neoadjuvante, né, claro que o paciente vai ainda precisar ir para o hospital para fazer a quimioterapia, aquilo tudo, mas já é menos uma cirurgia, é menos uma UTI, então é uma estratégia interessante naqueles pacientes com um tumor que a gente sabidamente teria a indicação de quimioterapia adjuvante, transportar ela para antes da cirurgia, que é o tempo suficiente de passar todo esse estresse do Covid-19 e poder fazer a cirurgia depois de uma maneira mais tranquila. Esse é um ponto, acho que pode ser considerado, por isso que a reunião multidisciplinar é super importante. E, eventualmente, um ponto também que o senhor comentou sobre a velocidade, acho que agora cada vez mais é importante a gente ser mais ágil no diagnóstico. Acho que o câncer de pulmão não é uma doença que a gente pode atrasar o diagnóstico. Na suspeita de uma massa pulmonar, o paciente deve ser abordado de uma maneira até mais rápida e mais agressiva. No momento em que precisa ter o PET, o estadiamento do mediastino, o EBUS, a bronco, enfim, tudo o mais rápido possível para, estabelecido o plano de tratamento, a gente conseguir tirar esse paciente do hospital ou fazer com que ele transite menos no hospital o menos possível. Mas, infelizmente, como é uma doença agressiva, a gente não pode nem só por isso tirar a chance dele ter um tratamento curativo. E um outro ponto interessante agora é que os pacientes com doença avançada, enfim, o tratamento melhorou muito. Então, tem um grande desafio agora, os pacientes, quase, enfim, 60% a 70% dos pacientes com doença com adenocarcinoma de pulmão recebem imunoterapia,
ou sozinho, ou com químio, e a gente não sabe ainda fazer, por exemplo, na eventualidade de uma reação pulmonar, se isso pode ser um efeito adverso da imunoterapia, ou se isso pode ser uma manifestação da pneumonia do Covid-19, eventualmente até os pacientes que usam terapia oral, os inibidores de tirosina quinase, pode hipersensibilizar, enfim. Então, acho que tem várias estratégias já internacionais para a gente colocar isso tudo em grande banco de dados internacional para tentar fazer uma experiência rápida desses pacientes com doença avançada e ou infecção pelo novo coronavírus. Mas é um ponto interessante que a gente vai ter que aprender dia a dia, não vai ter jeito. Acho que o importante é que o alerta tem que ser, o limite tem que ser bem baixo. Na eventualidade de qualquer sintoma respiratório nesses pacientes, investigar com tomografia, trazer, mesmo evitando ao máximo trazer o serviço de saúde, a gente não pode negligenciar esses sintomas, porque o que a gente tem visto é que as infecções são muito graves, sérias e com uma evolução muito rápida. Mas uma pergunta também para você que também surge muito na reunião multidisciplinar, é uma dúvida mundial e queria ver como que vocês também lidam com isso. A gente pegou um paciente e operou e não precisou de UTI, foi para casa, ele está impecável, fez uma lobectomia, dissecção do mediastino e veio M2. Ele está com gânglio positivo no mediastino. No Oswaldo Cruz e no Sírio-Libanês, tenho certeza que esse paciente seria conversado com ele claramente, a possibilidade de uma adjuvância melhorar suas chances a longo prazo. E a adjuvância é químio, radioterapia, essas coisas todas. Na era do Covid, se a gente fizesse hoje a cirurgia, hoje estamos no meio desse turbilhão, o que você faria com um doente desses? Ele vem no meu consultório agora, falo para ele assim, olha, da cirurgia você está bem, vai falar com o Fernando, vê o que o doutor Fernando diz. O que o doutor Fernando vai propor para ele? Acabou de ser operado uma semana atrás. Eu acho que vamos até há mais tempo, né? Eu acho que se ele tivesse operado, tivesse no tempo de fazer o tratamento adjuvante ali em 6 semanas, eu acho que a adjuvância é um tratamento que tem que ser muito individualizado. A gente sabe que tem benefício de sobrevida global a longo prazo, mas, de novo, o ganho é muito pequeno. O risco da quimioterapia é alto, o risco da quimioterapia nesse cenário aumenta mais ainda. Então, se a gente puder atrasar ao máximo, eu atrasaria. Agora, nesse paciente, por exemplo, com N2, a gente sabe que o benefício é grande, mas talvez ao contrário, naquele paciente com tumor grande, sem linfonodo nenhum, que teria indicação, teoricamente, para um tumor de 6 centímetros, mas a gente já sabe que nesse paciente com linfonodo negativo o benefício é muito pequeno, nessa população, com certeza, tenderia muito a não indicar o tratamento adjuvante com cisplatina, com todo o risco, porque a gente sabe que o benefício é muito pequeno. Então, nesse grupo que o benefício já é discutível, eu com certeza tenderia a não indicar o tratamento adjuvante, e nos pacientes com benefício maior e mais comprovado, eu tenderia a empurrar, mesmo sabendo que tem uma janela de oportunidade, empurrar um pouco mais para 8 semanas o tratamento adjuvante para a gente tentar diminuir, minimizar o risco ao máximo. Mesmo sabendo que, é um outro ponto que a gente tem que discutir, faz o tratamento adjuvante, o risco, mesmo sendo maior se acabar o pico da infecção, mas tem o risco também de, na hora que a gente começar a diminuir o pico da infecção, abrir o isolamento, a infecção pelo Covid-19 provavelmente vai voltar e esse paciente também vai estar sob risco, né? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que considerar o tempo, né? O quanto que vai ser esse tempo? O tempo vai ser agora, só do pico da infecção, ou provavelmente da reexposição na hora que a gente abrir todo esse isolamento social? Então, é uma pergunta super interessante e eu, particularmente, acho que em relação ao tratamento adjuvante, a gente tem que individualizar porque o benefício é pequeno e o risco é grande, ainda mais agora nesse cenário. Para você ter uma ideia, não sei como que está no Sírio, hoje tem uma discussão muito intensa, até da broncoscopia. O que fazer na broncoscopia simples? Vamos fazer diagnóstico de uma massa no pulmão. A broncoscopia está tendo um problema para a gente poder tomar decisão. Como que faz? Que cuidado? A gente vai até onde? Porque basta intubar, basta passar o broncoscópio, a tosse, a secreção, colhe quantas vezes, biopsia quantas vezes.
se tem alguma lesão, cauteriza ou não cauteriza com aquele vapor que sai. Então, estamos tendo muitas dúvidas. Eu acho que nossos queridos colegas que estão ouvindo, a gente vai falar, puxa, mas eles têm mais dúvidas do que certezas. É fato. A gente tem muitas dúvidas, mas eu concordo com você, nós estamos discutindo cada paciente na adjuvância à parte, discutimos entre nós e depois conversamos com o paciente e falamos assim, teu lucro real ao redor de 4%, 5% em 5 a 10 anos, mas tem um risco ali. Então, essa vantagem ele é real, esse benefício ele é significativo, estatisticamente está comprovado, não tem mais dúvida quanto a isso. Porque não é tão grande, ele é pequeno. Quanto que a gente arrisca para ganhar quanto que o senhor quer arriscar? E aí é uma discussão muito interessante que a gente antes não tinha, praticamente era meio no automático, e agora não mais. Não mais até, eu vou te dizer, se eu marcar uma cirurgia para daqui a 2 semanas, aliás, a maioria dos convênios em São Paulo autoriza a gente a operar daqui a 2 semanas, eu não sei se daqui a 2 semanas vou ter enfermagem no centro cirúrgico dedicada para nós. Não. Eu não sei se eu vou ter sala cirúrgica. Então, é uma coisa meio complexa hoje em dia. Muito. O doente também que está, por exemplo, vou fazer uma outra pergunta. Um doente com câncer de pulmão metastático, você estava fazendo quimioterapia, ele estava sob controle. E aí, você faz o controle periódico dele, estava em manutenção, o centímetro no pulmão. Hoje, ou aumentou o nódulo que estava com 1 centímetro, ficou com 1,5 centímetro no pulmão. Você faria a segunda linha já? Você esperaria um pouco? Ele está assintomático, está indo muito bem, tem uma bolinha única, um nódulo único no pulmão, que progressão de doença sem dúvida nenhuma, quer dizer, não é que duvidando de outra coisa. Você mudaria para uma coisa um pouquinho mais agressiva? Você incluiria imunoterapia agora e ele não está sentindo nada, você esperaria um pouquinho? O que você faria? Essa é uma outra coisa que tem sido discutido muito. O que você faria, Fernando? Eu acho que eu esperaria, acho que a gente tenderia a esperar um pouco mais. A gente antigamente, isso já era muito mais feito, né? Vamos esperar quanto tempo mais, mas como hoje a gente tem visto cada vez o benefício maior dos tratamentos de doença avançada, a gente tende a ser cada vez mais agressivo, né? Mas eu acho que nesse cenário atual de um risco maior potencial desses pacientes, acho que tenderia a atrasar um pouco, 2 a 3 semanas, muito provavelmente um paciente que não está sintomático, que o crescimento não está tão rápido, muito provavelmente esse tempo ia fazer diferença no tratamento dele e muito provavelmente aumentaria muito o risco dele eventualmente adquirir até intra-hospitalar uma infecção pelo novo coronavírus e ter uma complicação séria que a gente tem visto que os pacientes, enfim, a mortalidade, a letalidade dos pacientes que internam e principalmente na interna na UTI é muito alta, a experiência que a gente tem visto dos outros países e realmente eu acho que pensar em atrasar todo esse tratamento tem um super racional e até na própria reavaliação desses pacientes, né? Então, se está na hora da reavaliação, puxa, será que não vamos atrasar um mês a mais? E que talvez, mesmo a gente detectando eventualmente a progressão, se a gente não vai trocar o tratamento, então para que a gente vai fazer o exame de imagem agora, né? Então, acho que realmente todos esses questionamentos vão entrar no cenário e também é muito importante perguntar para o paciente, né? Vamos lá, a decisão sobre o risco tem que ser dividida, né? E muitos, acho que não vão querer correr o risco. A maior parte dos pacientes está realmente com medo. A gente recebe ligação toda hora, todo dia. E é um medo real, é um medo que a gente precisa ter respeito o que está acontecendo e deixar, enfim, eu acho que o principal recado, as pessoas têm que ficar em casa para evitar ao máximo a disseminação do coronavírus. Nós temos, Fernando, uma outra pergunta que eu quero te falar. Nós temos também feito uma recomendação para todo o Centro de Oncologia do Oswaldo Cruz, para todos os médicos, e no grupo do tórax não é diferente. E, por exemplo, que os pacientes que estão fazendo segmento periódico, quer seja pós-operatório, pós-tratamento qualquer, a gente está usando, apesar que eu sei que o CFM ainda não autorizou totalmente, mas nessa época do coronavírus, estamos usando, entre aspas, a telemedicina.
nós estamos usando isso com uma certa frequência, então nós estamos falando para o paciente o seguinte: você faz suas tomografias, se você fizer, onde você mora, perto de casa, manda para nós ou a tomografia ou a senha para a gente poder ver pela internet e tudo mais. Não precisa vir para o hospital para fazer, por causa do contato com outros eventuais pacientes de risco. E aí, nós conversamos com ele pela internet, conversamos via internet, como você está, vamos perder a chance de examiná-lo, é verdade, a gente discute a tomografia e tudo mais, e o próximo passo. Isso quando não é um segmento a cada 6 ou 8 meses, uma vez por ano, que ele pode atrasar tranquilamente 2 meses que não acontece nada. E os outros que a gente acha que realmente tem algum risco, a gente fala para ele, não precisa vir. Então, você pode vir, você pode mandar os exames, fica em casa e a gente conversa. Vocês têm conseguido fazer isso? Qual é a recomendação do hospital? No hospital, a gente falou com a diretora clínica do hospital Oswaldo Cruz e eles acham que não há problema nenhum no momento, nessa crise, usamos a telemedicina e depois a gente vê o que acontece após isso, para até minimizar, até para o bem do próprio paciente. O que vocês estão pensando nesse sentido? Muito parecido, doutor Riad. A gente, infelizmente, a gente precisou dessa catástrofe toda para poder colocar a telemedicina. Ainda o parecer do CFM respectivo só a esse período de crise, mas eu acho que isso vai evoluir no futuro. Também ligação para paciente, o ideal seja que o exame de imagem a gente consiga ter acesso na internet. Eventualmente, muitos pacientes que vinham tratar aqui, tentar realmente fazer de tudo para que arrume um centro de oncologia perto da sua casa para fazer o tratamento realmente perto do domicílio, evitar ao máximo vir para São Paulo, por exemplo, para o Rio, que são centros que a gente tem visto que está explodindo no caso do coronavírus. Um desafio ainda é consultas iniciais e pacientes que fazem tratamento aqui, mas com certeza esses pacientes de longe a gente tem feito cada vez mais, usado todas as plataformas possíveis, enfim, Skype, Face, enfim, tudo que pode, às vezes até só ligação, e vendo as tomografias, se o paciente claramente não tiver nenhum sintoma novo, tiver muito bem, é uma excelente estratégia, uma arma. Agora está regulamentada, apesar das diretrizes serem bem amplas, regulamentada, o hospital também suporta, está dando apoio para todos os médicos agora em relação à telemedicina, e aí a gente ainda fica um pouco amarrado em relação, obviamente, à primeira consulta, que precisa ter um contato pessoal, precisa examinar, mas talvez até na eventualidade de ter um médico na outra ponta e fazer uma orientação, que também acrescenta muito, ajuda muito, está sendo feito e eu acho que a gente vai aproveitar essa oportunidade para sacramentar e solidificar isso para o futuro. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Assim, eu tenho perguntado para vários colegas oncologistas como que eles estão atendendo os pacientes, e cada um faz de um jeito. Tem alguns que atendem, chega quase que de escafandro para atender o doente. Como que você está atendendo os pacientes? Máscara sem máscara, luva sem luva, seleciona? Como que você faz? Porque até é engraçado ver alguns colegas entrando no consultório, até divertido. A recomendação oficial do hospital é que se você, obviamente, se não estiver sintomático, você não pode ir para o hospital, você tem que ficar em casa em quarentena, mas não usar máscara. Se você estiver muito bem, obrigado, você vai atender normalmente. Os cuidados de higiene com a mesa, com o teclado, com o computador, entre um paciente todo, fazer a higiene de toda a mesa, a cadeira, isso tudo eu acho que talvez seja realmente até o mais importante, lavagem de mãos, higiene do local. E se o paciente estiver sintomático, aí a triagem do paciente sintomático já é feita realmente na triagem da enfermagem, né? Que tem uma triagem agora já muito mais rigorosa, especial, e que detecta esse paciente sintomático na entrada do centro de oncologia, e esse paciente já vai ser tratado de uma maneira totalmente diferente para evitar a exposição ao risco dos outros pacientes. Então, mas, enfim, como o senhor falou, tem gente que vai colocar máscara, luva, super zeloso, mas a recomendação é que não. Eu, pessoalmente, não uso. Eu acho que acaba que a gente negligencia um pouco menos os cuidados principais, que é a lavagem de mão, limpeza das estruturas, do consultório, do teclado.
Perfeito, né? Eu vou te falar, a gente tem mesmo mais uma recomendação, só que para doente do tórax é um desastre, porque todo mundo está tossindo, eu não tenho nenhum doente que não tosse, todos eles estão tossindo, é um problema sério. A gente teve um problema no início com o limite de sintoma para pedir o teste, então, só que agora, infelizmente, o número de testes caiu muito, então a gente realmente tem que selecionar melhor os pacientes para pedir o teste, que é um problema que a gente está vivendo, né? Na hora que a gente tiver mais testes, acho que isso tudo vai resolver um pouco mais rápido. Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que a gente vai ter que... Fernando, sempre um prazer conversar com você. Realmente é uma honra muito grande ouvir tuas opiniões e tua experiência. Provavelmente estamos fazendo a mesma coisa e nos deparando com as mesmas dificuldades de todos os nossos colegas. Só que, como eu te falei, você e eu e vários outros centros têm a possibilidade, o privilégio de contar com especialistas em todas as áreas o tempo todo. Então, o fardo da decisão fica um pouquinho mais fácil. Mas muito obrigado por tua conversa, Fernando, foi espetacular. Obrigado. E se você quiser acrescentar algo que a gente não comentou, por favor, fique à vontade. Obrigado, Torriade. É uma honra, uma enorme honra, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que a gente pode até dividir um pouco desse fardo com quem, enfim, acho que eu, o senhor e todos que a gente conhece na oncologia torácica, com certeza estão à disposição para o que qualquer um precisar. E é um grande desafio, mas acho que a gente vai passar e vai aprender ainda muita coisa olhando para trás de oncologia torácica e de enfrentamento aí desses novos problemas. E queria agradecer também a OncoNews, essa janela que nos abriu para podermos conversar com nossos colegas sobre essas dúvidas, expor as dúvidas e mostrar a dificuldade de lidar no meio de uma batalha, nessas novidades que a gente não estava nem esperando, nem acostumado a usar. Muito obrigado, Fernando, e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Um abraço.